crianças do quinto ano, como vocês estão? Estão todos bem? Bem, crianças, hoje a tia Ângela trouxe um tema muito importante para conversarmos. Nós vamos falar sobre o meio ambiente. No dia 5 de junho foi instituído o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse dia foi criado para chamar a atenção das pessoas para a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais. E nós vamos falar um pouquinho também sobre esse momento que estamos vivendo e como isso tem influenciado na nossa rotina, no nosso dia a dia. Vamos falar sobre o consumo responsável dos alimentos e vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre isso. Então eu quero convidá-los. Vamos começar a nossa aula de hoje? Crianças, vocês já pararam para observar que compramos muito mais do que precisamos? E às vezes, mais até do que necessitamos. Em tempos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, nós estamos em meio a uma pandemia mundial de Covid-19. Nós passamos a refletir um pouquinho mais sobre os nossos hábitos alimentares. As nossas idas ao supermercado se tornaram mais atentas e virou assunto de primeira necessidade. Em meio a tudo isso, como podemos correlacionar o consumo responsável de alimentos, a pandemia que nos encontramos e a nossa convivência no planeta? É nesse momento, crianças, que nós precisamos reinventar, mas não somente as nossas receitinhas, de bolos e doces, mas reinventar a nós mesmos. Por isso, crianças, precisamos ter um olhar muito cuidadoso na hora de comprar. Devemos recusar comprar produtos excessivamente caros, mas principalmente devemos recusar comprar aquilo que não precisamos, que não necessitamos. Porque quando fazemos isso, compramos em excesso, a gente acaba por gerar desperdício. Desperdício não só de alimentos, de produtos, mas também desperdícios nos recursos naturais que foram usados na produção daquele produto, daquele alimento, Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não prejudique o meio ambiente nesse sentido também. E crianças, não só nesse momento, mas principalmente agora, nós devemos nos solidarizar com o outro, usar a empatia, se colocar no lugar do outro, perceber o que aquela pessoa está sentindo. Então, nós não podemos pensar só em nós mesmos, Vimos aí na escola, no SEC, uma atitude muito linda de fazer uma festa junina solidária, vender as comidinhas deliciosas que tem na festa junina e arrecadar aquele dinheirinho para converter em cestas básicas para aquelas pessoas que não têm. Porque nesse momento que estamos vivendo, crianças, que está muito difícil para todo mundo, tem pessoas que não têm a comida na mesa. Então, às vezes nós compramos demais, pensamos em nós mesmos e não olhamos para o lado, que muitas vezes as pessoas do nosso lado estão necessitando de algo e nós não vemos. Então vamos exercitar também esse lado de solidariedade. Educação ambiental, pandemia e consumo responsável de alimentos. As nossas idas aos supermercados tornaram-se mais atentas e também assunto de primeira necessidade. Consumidores conscientes proporcionam menos impacto ambiental. O conceito de sustentabilidade ambiental define a maneira de como nós, seres humanos, utilizamos os bens e recursos naturais para suprir as nossas necessidades, sem que com isso exista o esgotamento e haja suprimento para as próximas gerações.
Ser sustentável é cuidar para que não falte ao próximo, formando uma cadeia solidária que busca preservar da melhor forma o meio ambiente. Os 3, 5, 7 R's da sustentabilidade a cada dia são mais necessários: repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reintegrar e reciclar. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir consiste em ações que visem a diminuição da geração de resíduos, seja por meio da minimização da fonte ou por meio da redução do desperdício. Na redução, o objetivo é comprar bens e serviços de acordo com as nossas necessidades, para evitar desperdícios, adotando um consumo não apenas com consciência ambiental, mas também econômico. Exemplos de atitudes que visam a redução do desperdício são uso racional da água, economia de energia elétrica e de combustíveis. Reutilizar. Quando um produto é reutilizado, este é reaproveitado na mesma função ou em diversas outras possibilidades de uso. Assim, papéis, por exemplo, podem ser utilizados em blocos de rascunho ou garrafas podem se tornar objetos de decoração. Jogamos muitas coisas no lixo que poderiam ser reutilizadas para outros fins. Além disso, vale lembrar que a doação também pode ser uma boa alternativa, pois outra pessoa que necessita pode utilizar aquele objeto que para você não tem mais utilidade. Reciclar. A reciclagem envolve o processamento de material com sua transformação física ou química, seja para sua reutilização sob a forma original ou como matéria-prima para a produção de novos materiais com finalidades diversas. Por exemplo, pneus antigos podem se tornar componentes para asfalto ou latas de alumínio podem ser fundidas para darem origem a novas latas. Reduza, reuse, recicle, recupere, recuse, repense, respeite. Pratique os 7 R's da consciência ambiental. Podemos reintegrar em nossos quintais as cascas e sementes do que comemos, mas principalmente nos reintegrar com o planeta em que vivemos. Podemos fazer horta em casa e também em apartamentos. Veja só como é bom poder cultivar uma horta em casa. Durante esse momento de isolamento social em que vivemos, em meio à pandemia, foi possível perceber um aumento na quantidade de lixo. Diariamente é despejado nos aterros sanitários, ou lixões, cerca de 1/3 da produção de alimento mundial. É possível perceber também um aumento na produção de lixo, tanto doméstico quanto hospitalar. Com o isolamento domiciliar em diversas cidades do país por causa do coronavírus, o lixo foi parar no centro das discussões sobre sustentabilidade. Se, por um lado, aquelas sujeiras nas ruas da cidade diminuíram, já que a circulação das pessoas foi reduzida, por outro lado, dá para notar um aumento do lixo domiciliar. Com relação ao consumo de alimentos, em razão da pandemia, foi notado também um aumento nas vendas de alimentos por delivery e drive-thru. Enquanto compramos compulsivamente, alguns sob a alegação de confinamento, vamos desperdiçando não somente os alimentos, mas os recursos naturais que foram necessários para a produção e privamos parte da população de consumi-los. E é nesse momento também que nos reinventamos na cozinha,
criando receitas novas, reutilizando os alimentos do almoço, sendo artífices de uma pequena sustentabilidade, ainda que doméstica. Agora você vai conhecer uma receita exclusiva, brigadeiro delícia de casca de banana. Vamos fazer? Anote aí os ingredientes: casca de 2 bananas bem lavadas e picadas, uma lata de leite condensado, 4 colheres de chocolate em pó e uma colher de sopa de margarina. Modo de preparo: numa panela, coloque o leite condensado com o chocolate em pó e a margarina. Misture bem e leve ao fogo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, cerca de 10 minutos. Retire do fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas. Sirva em forminhas de papel. Com as bolinhas enroladas, você pode passar em canela em pó e saborear com a sua família. Sejamos gratos e não tomemos para si além do necessário para nos alimentar. Se há desperdício de alimentos nas casas de uns, certamente está havendo carência nos lares de outros. A solidariedade faz a diferença na vida de todos e torna o mundo um lugar melhor. Bem, crianças, por hoje ficaremos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é o meio ambiente e que todos nós sejamos cidadãos mais conscientes, que possamos cuidar do nosso espaço, cuidar do nosso meio ambiente, dos recursos naturais, para nós mesmos enquanto estamos aqui e para gerações que ainda virão. Então, eu quero me despedir de vocês e dizer que aguardo todos para a nossa próxima aula. Um beijão, fiquem com Deus e até lá!